Bom, gente, já passaram 5 minutinhos, né, do horário. Vamos começar a apresentação. Nosso cronograma hoje aqui é falar sobre o tema, tá? Então, eu vou apresentar alguns slides, vamos falar em mais ou menos 30 minutos em média sobre o tema especificamente. E como na semana passada eu abri uma caixinha no Instagram com as principais dúvidas sobre o tema, finalizados esses 30 minutos de conteúdo, eu vou trazer esses questionamentos e vou responder para vocês que provavelmente muitas das dúvidas do pessoal que me mandaram na caixinha são dúvidas de vocês também. E aí, depois de respondidas essas questões, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, a gente vai continuar conversando, tá bom? Vou começar aqui o compartilhamento da aula para a gente iniciar. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ok. Sim, eu também estou ouvindo. Conseguem ver a tela aí agora? Sim. Sim. Beleza, então vamos nessa. Gente, quando a gente fala de tricologia, a gente fala sobre o estudo do cabelo, certo? Então, a gente fala de um tema que hoje em dia está muito em alta e nós, profissionais da estética, temos muito interesse. Não só nós que temos interesse por esse tipo de tratamento, para ser um acréscimo, né, no rol de tratamentos que a gente tem no nosso consultório ou clínica, como a gente pode também ter a situação de que boa parte da população tem essa preocupação, né? As pessoas buscam por tratamentos, por informações, por questões que podem melhorar a qualidade do fio do cabelo, que podem melhorar a condição do cabelo delas na situação que ela se encontra, porque é multifatorial, né? Então, a gente tem uma situação multifatorial que fez com que houvesse a necessidade aí de uma pesquisa mais intensa sobre o tema, porque a partir desse momento a gente começa a ter mais publicações, começa a ter mais revisões científicas que garantem qualidade, né, e resultados para os nossos tratamentos. Então, tudo que é baseado em ciência, tudo que tem embasamento científico, a gente pode confiar e pode oferecer como rol de tratamento no nosso consultório, certo? Então, iniciando aí na tricologia, a gente começa falando sobre anatomofisiologia do sistema capilar. Primeira coisa que a gente tem que entender é que temos unidades pilosebáceas e a gente tem folículos no corpo todo, certo? E existe, eu já vou quebrar um paradigma aqui, existe uma falsa noção de que se você, por exemplo, usar uma lâmina de barbear, né, no braço, usar uma lâmina de barbear no rosto, você vai fazer com que o pelo engrosse. E não há uma realidade, certo? Porque cada região, cada folículo, em cada parte do corpo, tem um ciclo específico. E esse ciclo específico sofre, né, estímulos tanto genéticos como de outros fatores, né? Questões hormonais, questões de cuidados, questões de respiração daquele tecido. Não estou falando de troca de gases, tá? Não é respiração celular, é a questão do tecido estar mais exposto ou não. E a questão de microbiota mesmo, certo? Então, quando a gente vem para essa anatomofisiologia, a gente entende que, em grande parte dos fios que a gente tem no nosso organismo, a gente tem o fio, e esse fio ele é disposto entre algumas glândulas, certo? Então, ele está no meio ali de glândulas sudoríparas, glândula sebácea, que se conecta ao fio, e isso pode gerar aí uma apresentação de oleosidade, tá? Um aspecto oleoso ao cabelo por um excesso de sebo produzido. A gente tem também o músculo eretor do pelo, que está intimamente ligado ao pelo, certo? Ao folículo. A gente tem o bulbo lá na parte de baixo, junto à papila dérmica, que é onde a gente tem a fixação da raiz desse pelo, certo?
e é o cuidado que a gente tem que ter. E se vocês olharem bem nessa imagem, a gente tem aí medula e córtex, tá? Que são os principais complementos na parte interna do pelo, tá? Assim como eu falei dessa questão de as pessoas terem uma percepção de que se raspar com uma lâmina o fio vai engrossar, não é uma realidade absoluta, porque depende do fator do ciclo do pelo da região que ele se encontra. Então, não é porque você vai passar uma lâmina que vai engrossar aquele pelo. Não é porque aquele jovem de 13 anos começa a passar a lâmina que a barba dele começa a engrossar. Não, é porque os folículos, certo? E o bulbo daquela pessoa, ele está ficando cada vez mais grosso. Então, ele está fazendo com que a gente tenha mais espessura, maior espessura e uma quantidade maior de células naquele tecido. Então, a gente produz aquele pelo numa espessura maior. Não porque foi cortado com uma lâmina, mas porque naturalmente isso já ia acontecer. Certo? Assim como o fio do cabelo que a gente tem na cabeça tem o ciclo específico. E dentro desse ciclo específico, pessoas que não têm propensão genética a ter um cabelo muito comprido, por exemplo, um cabelo que vai até o bumbum, ela nunca vai ter um cabelo comprido desse jeito, porque geneticamente o ciclo do cabelo dela não comporta esse comprimento. Então, a gente tem um ciclo limitado, que vai fazer com que aquela pessoa não tenha o cabelo tão comprido quanto ela gostaria, certo? Então, não adianta a pessoa falar assim, eu nunca tive cabelo comprido, o que eu faço? Eu vou cortar as pontas do cabelo para ter um cabelo mais comprido. Isso não vai acontecer, tá? Porque a outra questão que eu vou trazer aqui, para a gente desmistificar, é justamente essa questão da medula e do córtex, que são a parte funcional daquele pelo, que enquanto estão conectados ali no bulbo, bem próximo, né, na papila dérmica, ali bem próximo no bulbo mesmo capilar, que a gente tem o folículo em volta, quando ele começa a produzir o pelo, é onde a gente tem a atividade daquele pelo. A partir do momento que ele desponta, né, que ele está crescendo e ele desponta, esse tecido, né, esse anexo que a gente tem da nossa pele, porque o cabelo é um anexo da pele, ele deixa de ser um elemento vivo. Então, ele não tem circulação, ele não recebe nutrientes internos. Então, não tem nada que levaria, por exemplo, ativos ali do bulbo para a ponta do fio. Isso não acontece, certo? Então, a gente tem que ter a consciência disso, porque não adianta eu ficar entregando ou suplementando algo se eu sei que isso não vai chegar na ponta do cabelo. Porque a ponta do fio é uma ponta morta. O tecido está morto. Então, o que acontece? Por que eu posso melhorar a apresentação do fio do cabelo? Porque eu posso utilizar produtos, né, que são cosméticos, que esses cosméticos vão melhorar a aparência do fio. Então, eles vão dar um aspecto mais saudável, dar um aspecto mais brilhoso, dar um aspecto mais sedoso, certo? E isso está muito relacionado à cutícula do pelo, tá? Porque quando eu tenho um pelo e eu vou lavá-lo, por exemplo, eu vou lavar o cabelo e eu uso shampoo, o que eu faço? Eu abro essas cutículas e faço com que o cabelo aparentemente seja mais volumoso. Porque nesse momento eu permito permeabilidade de cosmético nele. E aí eu vou fechar essa cutícula como? Vou fechar a cutícula utilizando máscaras e condicionador. Porque essa é a função desses ativos, tá? Desses cosméticos. Então, a partir do momento que eu abrir a cutícula, eu permito a entrada de ativos, e aí depois da entrada dos ativos, eu vou fechar com um condicionador. Mas a gente não pode esquecer que o cabelo é um tecido morto. Ele não vai sofrer nenhuma melhora na parte mais externa dele por conta de uma suplementação ou de um procedimento de fisioterapia. Isso não vai melhorar a ponta do fio. O que vai melhorar é o aspecto com utilização de cosméticos.
certo? Então, a gente tem essa estrutura aí do pelo e a gente já tem que desmistificar e entender como que funciona para não ter essa dúvida e não cair no erro de querer diagnosticar ou querer suplementar para a gente tentar ter um resultado interessante, certo? Porque a gente vai entrar aí nessa questão de resultados, tratamentos, ativos, certo? E uma outra questão que a gente tem que entender é que existe uma microbiota, assim como existe a microbiota da pele, existe a microbiota específica também no couro cabeludo, tá? Toda a região do nosso corpo tem uma microbiota específica, a gente tem micro-organismos normais naquela região, e quando eles desregulam, a gente pode ter algum problema. Nessa questão de desregular a microbiota do couro cabeludo, a gente pode ter a apresentação aí de alguma queixa, de queda, falta de qualidade do pelo, tá? Entre outros fatores. É algo que a gente tem que tomar cuidado também, porque, de acordo com a avaliação, a gente pode ter uma percepção de que houve mudança de microbiota e eu posso trabalhar aí com outras estratégias referentes a esse meu tratamento, a minha avaliação e tratamento para o meu paciente, certo? Então, gente, eu vou me apresentar aqui, já que eu já iniciei o tema, tá? Me chamo Pedro Schwertz Júnior, sou professor do IEPG, sou biomédico esteta, atualmente sou graduando em medicina, certo? E eu trabalho em IEPG há 4 anos, certo? E a nossa instituição tem alguns diferenciais, tá? Porque estamos entre as maiores instituições de ensino superior no Brasil, certo? A gente tem várias cidades de pós-graduação, tanto na estrutura de aulas e estrutura de laboratórios, a gente também tem um corpo docente aí super qualificado, certo? Profissionais capacitados de gabarito, de destaque no mercado nacional, né? E a gente está lançando agora esse ciclo de apresentações aí em forma de webinar, né? Assim como vocês estão assistindo esse agora, há 2 ou 3 semanas, se não me engano, a gente teve um webinar da nossa coordenadora Nássera Mesquita, ela falou sobre estética íntima, foi muito interessante, e a ideia é fazer cada vez mais esses ciclos de apresentações com diferentes professores e docentes aí, relevantes da área, para atualização dos nossos alunos interessados, pessoas da área que têm interesse aí em se atualizar nos diferentes temas dentro da estética, certo? Que a gente tem essa possibilidade. Moro em Brasília, mas dou aula aqui em Brasília, dou aula em Goiânia, já fui a Uberaba, certo? E a gente está aí ampliando aí, porque pode ser que próximo a gente tenha... a gente deve estar abrindo agora uma turma em Manaus, tá? Essa é a ideia. E é só o começo, né? Vamos abrir em outros lugares também, e sempre ampliando também essa questão dos temas que a gente vai trazer nesse ciclo de apresentações. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Quando a gente fala sobre tricologia, a gente fala sobre cabelo, não tem como a gente não falar sobre visagismo. Todo mundo já ouviu falar sobre essa palavra? Sim, eu sim. Visagismo se encontra numa arte, certo? Onde a gente tem a questão da arte de criar uma imagem pessoal com harmonia e estética, que expressa a qualidade autêntica da personalidade que esteja adequada ao estilo de vida da pessoa. Aplica-se o conceito em todas as áreas da criação da imagem pessoal, independentemente do gênero, raça, idade ou posição socioeconômica da pessoa. Quem falou isso foi Philip Hallowell. E o que acontece, gente? Por que ele fala isso? Porque o cabelo, ele está intimamente ligado à personalidade da pessoa e à primeira imagem que ela mostra. Então, a gente tem que levar em consideração o visagismo e a individualidade de cada pessoa. Não adianta a gente querer sugerir protocolos, sugerir tratamentos, se a gente não for tratar individualmente, né, individualizadamente, aquele nosso paciente. Porque a gente tem que ter um respeito, né, a essa questão da própria identidade, imagem pessoal daquela pessoa e também a personalidade, tá certo? Há alguns anos, né, até
tem bastante tempo, onde os tratamentos e os cuidados com os cabelos, eles tinham como público principal as mulheres. Então, o público feminino era o que mais procurava os tratamentos, principalmente em salões de beleza, depois que começou-se a implementar isso dentro de consultórios médicos e de profissionais da área da saúde, como farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, certo? Onde as mulheres cuidavam desde os cuidados por conta de queda, enfraquecimento dos fios, que existia sempre muita promessa de cosméticos, né, como shampoos, condicionadores, tônicos capilares e tudo mais, quanto dos cuidados puramente estéticos, né, do aspecto do cabelo, ou seja, ter um aspecto mais hidratado, ter um aspecto mais sedoso, ter um aspecto mais liso, ao invés de um cabelo cacheado. Então, isso de tempos em tempos acabou mudando, só que a gente tinha a tricologia como um cuidado, né? E uma especificações muito que isso era uma coisa de mulher. Porém, né, o homem também tem, hoje em dia, essa preocupação, principalmente por conta de calvície, né? Que a gente cada vez mais tem a apresentação aí de calvície dos pacientes homens. Então, a gente pode dizer que o interesse masculino ele não chega a ser a mesma quantidade do interesse feminino, mas chega próximo ao apresentado pelas mulheres, né? Com foco não só nos cabelos, mas também na barba, porque viu que, apesar de serem ciclos diferentes entre barba e cabelo, também tem bons resultados quando aplicado em ambas as regiões. Então, a gente tem um público hoje que é geral. Tanto homens quanto mulheres procuram por tratamentos, certo? Não só para melhorar, como às vezes também para remover aquele fio, certo? Aquela região que tem pelos ou até mesmo cabelo. Assim como a gente tem esses cuidados, a gente pode ter uma questão de média. Qual que é a média, por exemplo, que a gente tem de perda de fios no cabelo por dia? Em média, a gente fala aí de 20 a 30 fios por dia, tá? De queda capilar. Isso é completamente normal. Boa parte desses fios a gente não percebe que caiu. Para as mulheres é mais fácil essa percepção, porque muitas vezes, pelo comprimento do fio, você consegue encontrar esse fio até mesmo no chão, né? Quando vai varrer ali, passar um aspirador e coisa e tal. No próprio travesseiro, ou quando vai escovar o cabelo, certo? Pela manhã. Então, a gente tem aí uma quantidade que é normal, e a partir do momento que a gente tem um aumento, certo? De 3 a 4 vezes dessa quantidade, e nota-se que não é pontual, ou seja, não é só um dia que aquilo ali aconteceu, mas constantemente está acontecendo, a gente começa a ter uma preocupação maior, e aí cabe uma intervenção clínica, né? Então, vale a pena procurar um profissional que possa fazer uma avaliação e, a partir daí, quem sabe, iniciar um tratamento. Mas a gente vai entrar em alguns poréns também, porque não é porque está tendo um eflúvio telógeno, não é certo? Uma queda maior de cabelos, que a gente tem que ter uma preocupação genuína. A gente tem que se preocupar com aquele nosso paciente, mas identificar se existe ou não um problema onde tenha indicação para colocarmos algum tratamento associado para aquele nosso paciente, certo? E outro dado é que 1 em cada 5 brasileiros estão perdendo cabelo, estão apresentando uma queda anormal no número de fios, tá, por dia. Ou seja, a gente tem 1 em cada 5 pessoas, 20% da população, que tem apresentado mais queda capilar. E isso se dá também por ser multifatorial, ter fatores hormonais e fatores que são externos, fatores, por exemplo, ambientais, fatores internos que podem ser questões de psicológicos, certo? Então, a gente tem estresse, que vai modificar ciclos, o próprio ciclo do cabelo com influências hormonais, que podem gerar aí uma queda mais acentuada. E na correria que tem hoje em dia, nos cuidados que estão faltando com a qualidade e a saúde do couro cabeludo, tem se apresentado um aumento aí em número de pessoas que apresentam
uma queda mais acentuada em fios de cabelo. Muitas pessoas, assim como eu falei de fatores externos e fatores internos, tem a questão dos alimentos, que são alimentos que podem ser aliados dos cabelos, certo? Nesses alimentos que podem ser aliados, a gente cita alguns muito importantes, por exemplo, a carne, que é composta aí de aminoácidos e ferro, certo? Muito importante para a formação do fio do cabelo. Ovos que têm proteínas e biotina, e peixes que têm ômega 3, que é um anti-inflamatório muito potente. A gente sempre tem que pensar nessa questão inflamatória, oxidante, para levar em consideração os cuidados com os fios de cabelo. E além desses alimentos, a gente tem também cenoura, folhas verdes escuras, tá? Que ajudam a gente nesse controle antioxidante, anti-inflamatório e de entrega de vitaminas e minerais para a produção desses novos fios, ou, né, melhora da qualidade dos fios que já existem ali, estão no ciclo catágeno, anágeno do nosso fio, tá? A semelhança que a gente tem entre esses alimentos que estão apresentados nessa tela e alguns outros que eu citei é a presença de biotina, tá? E qual que é a questão da biotina? Qual que é a relação dela? Porque ela é o principal ativo, que é conhecido também como vitamina B7, né, gente? É o principal ativo utilizado pelo nosso organismo na constituição de pele, tá? Não só da pele, mas principalmente dos anexos, ou seja, fios de cabelo, né? Todas as unidades pilosebáceas utilizam a questão da biotina e também as unhas, que são consideradas anexos. Então, o que a gente tem de anexo, unhas e cabelos, que se beneficiam aí da utilização da biotina. Porém, eu preciso fazer uma suplementação de biotina se eu tenho uma queda de cabelo, eu preciso fazer uma suplementação de biotina se eu tenho uma falta de qualidade no meu pelo, ele está demonstrando uma fragilidade? Não necessariamente, porque a gente tem que avaliar. Mas por que se prescrevem tantas balinhas, né? Aquelas balinhas que dizem que é para cabelos, ou suplementos, né? Com tanta frequência. Por que isso acontece? Por que tantos profissionais se rendem a essas estratégias para dizer que estão iniciando ali um tratamento no seu paciente? Primeiro porque são suplementos, né, e ativos que não são caros, então a gente tem aí uma acessibilidade boa na questão do custo. Eles estão facilmente disponíveis, não são substratos e nutrientes que são difíceis de serem conseguidos, né? Quase todas as farmácias de manipulação têm, todas as farmácias comerciais vendem produtos que têm esses ativos com facilidade. É uma baixa chance de overdose, né? Então, assim, o risco é mínimo de eu ter um excesso de vitaminas e minerais, e esse excesso facilmente é excretado pelo nosso organismo. Tem poucos colaterais, porque não tem nada muito impactante, certo? Nos produtos ativos e suplementos aí que a gente pode prescrever. E um detalhe que pode acontecer, e é esse detalhe que faz boa parte dos profissionais trabalhem com essa suplementação, essa indicação, né? Prescrição de balinhas e suplementos com esses ativos e vitaminas e minerais, é porque pode surtir algum efeito. Mas será que esse efeito é advindo dessa suplementação? Esse efeito ele é advindo, ele tem causa na suplementação, porque ele começou a tomar aquela balinha, porque ele começou a suplementar aqueles ativos que foram prescritos, que teve uma melhora no cabelo, na qualidade do cabelo ou na questão da redução de queda? Não necessariamente. Mas como a gente fala de ciclos e o nosso cabelo passa constantemente por ciclos diferentes, até por conta de questões internas do nosso organismo, como hormônios, humor, certo? E fatores externos, a gente tem que entender que o ciclo ele se autorregula, o nosso organismo tende a se autorregular. Se a gente tem uma alimentação basicamente correta, vamos dizer assim, uma alimentação boa, com entrega de aminoácidos, vitaminas e minerais, eu não tenho necessidade de suplementação. E isso acontece para tudo, não é só para o capilar.
No capilar tem alguns diferenciais, que eu vou entrar nesse detalhe agora, mas pensem que sempre que você for suplementar algo para um paciente, tem que ter uma justificativa. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai à academia fazer musculação, o objetivo dela é hipertrofia. Eu preciso suplementar? Bom, eu posso suplementar. A partir do momento que ela está praticando atividade física, eu posso suplementar, tipo creatina, whey protein, certo? Que são os dois aí que tem mais artigos publicados com comprovações científicas de resultados positivos com suplementação. Beleza. Então, eu tenho essas pessoas utilizando esse suplemento porque é justificado pela academia, pela hipertrofia. Pacientes que fazem tratamentos em consultório para rejuvenescimento, faz bioestimuladores de colágeno, faz microagulhamento, faz peelings químicos, suplementar ativos à base de vitamina C, silício, biotina, é interessante? Sim, nesse momento justifica eu suplementar, tá? Porque eu estou fazendo um estímulo, novas células serão produzidas por conta de ativação de fibroblastos, então justifica eu suplementar, porque eu estou dando uma carga a mais de vitaminas e minerais para garantir qualidade na produção daquelas novas células, certo? E essas duas questões que eu falei agora, músculos e pele, são tecidos, né? A pele, no caso, é um órgão, né? Mas vamos tratar como um tecido. Tecidos da questão da pele e do músculo, que eu preciso fazer um estímulo para gerar uma produção de novas células, ou uma hipertrofia, certo? Para aumento das fibras musculares, por exemplo. Agora, quando eu falo de cabelo, quando eu falo de anexos, por exemplo, unhas, eu não necessariamente preciso ter uma suplementação. Mesmo que todos os dias eu tenha ali produção de extensão, ou seja, eu estou aumentando o cabelo, eu estou aumentando a barba, as unhas estão crescendo. Não é porque todo dia existe esse ciclo de produção de novas células que eu obrigatoriamente preciso suplementar. Se a pessoa tem uma alimentação razoável, ela provavelmente já tem as quantidades suficientes de vitaminas, minerais, né, e principalmente essa biotina que eu comentei, para serem suficientes para essas novas células. Então, por que ele suplementa? Porque pela própria regulação do nosso organismo e dos ciclos, né, das unidades pilosebáceas, eu tenho aí uma melhora, não por conta da suplementação, mas por conta da regulação. Às vezes a pessoa está bebendo mais água e comendo um pouco melhor. Às vezes a pessoa está menos estressada, está praticando atividade física, certo? Então, a gente tem fatores que são facilmente adaptados à rotina do meu paciente que podem resolver aquele problema. Só que eles podem associar essa suplementação. Então, entenda que, mesmo você suplementando, pode ser que não seja o suplemento o responsável por aquele efeito que está surtindo, certo? Porque a gente não precisa suplementar o tempo inteiro. A gente não precisa prescrever o tempo inteiro, tá? Então, a gente tem que ter essa esperteza, tem que ter esse conhecimento para não gastar o tempo e nem o dinheiro do nosso paciente para que ele não fique frustrado, né? Para que a gente também não fique frustrado, não entender o que pode estar acontecendo, o que a gente pode fazer para melhorar, certo? Então, esse é o motivo do excesso de suplementação. E quando a gente fala de biotina, a gente precisa de 30 microgramas, certo? Então, essa é a quantidade que a gente tem, tá, de ingestão adequada e recomendada de vitamina B7, que é a biotina. Só que 30 microgramas é uma quantidade muito pequena quando a gente entra com os micronutrientes dentro da nossa dieta. Então, é muito fácil de eu atingir essa quantidade com a dieta, certo? É ridículo, assim, o que a gente precisa de biotina para fazer os ciclos aí do cabelo e dos anexos, né? No caso das unhas. Então, por conta dessa quantidade tão pequena, é outro motivo de a gente não precisar obrigatoriamente suplementar, tá? Só que, vamos lá, eu
Vou iniciar um tratamento, eu posso suplementar? Aí outra história, como a gente já comentou, certo? Porque a gente tem aí, de repente, uma justificativa para que a gente tenha uma suplementação e ter uma qualidade melhor do fio. Inclusive, se vocês notarem, existem muitos fios de cabelo que vocês mesmos têm, vocês podem notar que na ponta dele a gente tem, por exemplo, ponta dupla. Logo depois da ponta, a gente já tem uma extensão ali com um fio que aparentemente tem uma qualidade boa. Depois disso, a gente pode ter uma parte do fio que tem uma qualidade que não está tão boa. Depois disso, a gente pode ter uma outra parte que tem uma qualidade boa, até a gente chegar no couro cabeludo. Por quê? A gente está falando dos ciclos. Se ele se autorregulou, é justamente isso que a gente observa no próprio fio. Certo? Então, observando o fio, a gente consegue entender nas últimas semanas, últimos meses, o que pode ter acontecido. Se a gente pegar histórico do nosso paciente, a gente pode bater aí o que aconteceu, o que estava acontecendo naquela época, com mais ou menos aquela extensão de fio que não está muito boa. E o que é a ponta dupla? Muita gente associa a ponta dupla à questão do fio ser algo, né, um tecido vivo, que aquela ponta dupla perdeu a qualidade e ele começou a se dividir e crescer a ponta dupla. Não, justamente porque a haste do fio lá na ponta estourou, certo? Então, aquela queratina da ponta estourou, tá? Porque ficou quebradiço pela passagem da escova, excesso de temperatura de secador, excesso de esfregar com a toalha. Então, vários motivos podem ter levado ao rompimento daquela ponta no final do fio do cabelo, que fez com que ele bifurcasse, fez com que tivesse ponta dupla, ponta tripla, certo? Então, não quer dizer que ele está crescendo com aquela questão. Não, ele só está demonstrando que existe um fio, que naquela ponta ele não está tendo tanto tratamento, não está tendo tanto cuidado, no sentido de hidratantes, né, cosméticos, que você usa no dia a dia, a cutícula não está fechada, ele está quebradiço, ele não está hidratado. Com esses fatores externos, você faz com que ele perca ainda mais qualidade e arrebente a ponta, e a gente tem aí uma ponta dupla, certo? Então, é uma questão que a gente tem que observar para avaliar a qualidade só daquele fio, da pontinha dele. E olhando toda a extensão, a gente consegue ver qual que é a questão aí envolvida em cada momento, certo? Eu montei aqui uma nuvenzinha da tricologia, certo? Quando as pessoas vão pesquisar na internet por tratamentos, por ativos, profissionais vão dar uma pesquisada sobre suplementação que a gente pode utilizar de uso tópico, de uso oral. A gente encontra várias questões aí de tratamentos e manipulados e questões associadas dentro dessa nuvem da tricologia. Então, a gente consegue ver um destaque grande aí para o minoxidil, certo? Muito se fala sobre minoxidil, concentração do minoxidil e efeitos positivos no crescimento do cabelo. Então, gente, minoxidil, de fato, funciona ou não funciona? Funciona. É muito bom, tá? Só que existe um porém. Tem que ser bem indicado, bem prescrito, e a questão que é envolvida é porque ele é um cosmético, tá? Ele é um medicamento, não cosmético, ele é um medicamento de uso contínuo. Então, a partir do momento que a pessoa para de utilizá-lo, ele para de se beneficiar das questões positivas que aquele medicamento pode entregar. Então, eu entrego o minoxidil, faço uma aceleração no ciclo, ou seja, faço com que eu tenha uma aceleração lá no folículo da produção de novas células, para engrossar aquele fio e aumentar a qualidade dele, ou seja, eu recruto mais nutrientes, mais substrato e acelero o ciclo. Inclusive, num primeiro momento, o que pode acontecer? Num primeiro momento, a gente pode notar uma queda maior de cabelo. Então, a gente pode notar um eflúvio telógeno. Tá? Então, quando eu noto uma queda menor, é porque o efeito do minoxidil já está acontecendo, porque ele está acelerando o processo do ciclo, expulsando os fios que estão na fase telógena e estimulando aquela fase anágena para crescer novos fios
com mais qualidade, tá? Então, eu preciso de uso contínuo porque o ciclo do pelo demora. Então, como demora, eu preciso usar durante meses para ter o efeito desejado e manter, né, permanecer o uso desse ativo para continuar com os benefícios dele, certo? Decidiu aí o nosso destaque quando a gente fala sobre pesquisas de calvície, de queda de cabelo, de melhora de qualidade. Hoje a gente pode utilizar ele de forma tópica, certo? Então, na dele, não, tá. Eu não sei a foto que ele passar. Não precisa. Tem alguém com o áudio ligado aí, gente? Então, quando a gente fala sobre minoxidil de forma tópica, a gente tem que usar ele a 5%, tá? Não é, a literatura já demonstrou que não existem benefícios adicionais aumentando essa concentração, então não é necessário aumentar para 10% na utilização do minoxidil, 5% é suficiente, dá bons resultados. E hoje eu posso utilizar o minoxidil também de forma oral, certo? É um bom estímulo, um bom substrato para a gente ter o crescimento dos fios, só que existe um porém aí também. E que porém é esse? Quando eu falo de uso oral, eu falo de uso sistêmico. Então, eu tenho uma apresentação sistêmica do minoxidil e posso crescer pelos em outras regiões, não só na cabeça, certo? Então, são coisas que eu tenho que levar em consideração para pesar prós e contras e indicação ou não desses ativos para o meu paciente, tá? E aí, dentro dessas pesquisas, a gente vê aí biotina, silício orgânico, a gente consegue ver finasterida, vitaminas. São pesquisas que a gente vê de ativos, certo? Faz sentido a gente usar esses ativos? Por exemplo, ó, tem ali Pill Food. Faz sentido, tá? Faz sentido porque a gente vai associar tratamentos em consultório. As pesquisas falam também sobre cronograma capilar, queda de cabelo, calvície, testosterona, mineralograma. São questões pesquisadas que não são nem de ativos e nem de tratamentos, certo? Cronograma capilar não é um tratamento de consultório, é um home care. Mas o cronograma capilar, de fato, faz com que a gente tenha uma melhora na qualidade, que a gente tenha um aumento de crescimento e tudo mais? Não. Porque é um tecido morto. Então, o que vai melhorar é o aspecto visual daqueles fios. Então, a gente vai ter uma melhora visual do aspecto daquele tecido. Então, a gente vai ter um cabelo mais bonito, tá? Então, o cronograma capilar vai ajudar nisso. E dentro disso aí, eu vou colocar lá hidratação, reconstrução, umectação. Preciso fazer tudo isso? Pode fazer tudo isso. Mas é obrigatório, necessário? Não. Porque se você fizer uma umectação, uma hidratação, lavar e usar e condicionar ele todos os dias, tá? Hidratação e umectação não precisa ser todos os dias, mas lavar e condicionar todas as vezes que for lavar o cabelo, você já está num bom caminho, tá? Então, manter sempre limpo, sempre higienizado o tecido e fechando ali a cutícula ao final, usando aí óleo, máscaras e tudo mais antes do condicionador, certo? Então, o cronograma capilar ele vai auxiliar na qualidade. A questão dos outros fatores aí, por exemplo, mineralograma, faz sentido? Vamos ver, já já a gente vai falar sobre diagnóstico, avaliação e tratamentos, tá? A questão da testosterona, a gente sabe que existe uma influência muito grande aí da testosterona no folículo, certo? Porque existe a questão da conversão da testosterona em DHT, e isso faz com que a gente tenha uma redução, certo? Na produção do fio, do cabelo, de células. Então, a gente tem uma parada e a gente tem uma desaceleração nesse processo de crescimento de cabelo, podendo gerar, inclusive, cicatrização de folículo, certo? Então, a gente tem que evitar a cicatrização. E aí, por exemplo, entra a finasterida. A finasterida não é um tratamento, não é um ativo de tratamento que vai estimular o crescimento do cabelo, ou que vai ser um nutriente, um substrato para o fio. A finasterida ela vai ajudar nessa questão da conversão da testosterona em DHT.
ela vai bloquear esse processo. Quando ele bloqueia, ele faz com que não haja mais a desaceleração na produção. Então, a gente continua tendo aí um ciclo de cabelo, a gente continua tendo um aumento de espessura e de comprimento daquele fio, certo? Então, é uma questão que a gente pode avaliar, indicação, necessidade, e se vale a pena ou não. Sempre pesando prós e contras, se vale a pena. Porque se for de uso oral, a gente pode ter alguns colaterais, desagradáveis para homens, certo? Porém, nem sempre, tá? Em sua maioria, na verdade, não tem esses colaterais, porque tem diminuição de libido e de função erétil, certo? Esses são os colaterais. Mas um percentual muito baixo de pacientes masculinos que têm isso. E mulheres, por conta da quantidade limitada de testosterona, não usam a finasterida com essa finalidade, certo? Então, a gente pode pensar, em vez de usar o oral, por exemplo, nos nossos pacientes masculinos, usar de maneira tópica, né? Na verdade, injetável, no tecido ali na região que a gente está tratando. Porque aí não é sistêmica, não tem os colaterais, e a gente pode ter aí um auxílio no tratamento, certo? E aí a gente vai ter os tratamentos aí como microagulhamento, carboxiterapia, laser vermelho, o que mais a gente pode ter? Mesoterapia, certo? Então, a gente tem alguns tratamentos interessantes que podemos utilizar associadamente ou não no tratamento dos nossos pacientes. Mas como que eu vou fazer a avaliação e diagnóstico do meu paciente para definir qual o tratamento que eu vou fazer? Para definir o que eu vou indicar para aquele meu paciente? Se eu vou fazer ou não uma suplementação e qual que vai ser o ciclo de tratamento, qual que vai ser o cronograma ali, o que eu vou fazer de tratamento para aquele meu paciente. A avaliação e diagnóstico são coisas diferentes, mas que se somam, certo? O diagnóstico final, a gente, às vezes, não consegue obtê-lo, mas a gente chega próximo do que pode ser aquele diagnóstico e, a partir daí, definir um tratamento, certo? Mas a gente começa por uma avaliação física, certo? Aquela avaliação clínica, onde a gente vai avaliar o nosso paciente e contar com a ajuda dele, onde ele descreve o histórico familiar. Então, se a gente tem fatores genéticos envolvidos e os fatores daí do curto a médio prazo para trás, certo? Historicamente falando. Então, o que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos meses, o que pode ter influenciado para a gente tentar descobrir o que está acontecendo com aquele nosso paciente. Então, nessa avaliação física, nessa avaliação clínica, eu vou avaliar queda de cabelo, eu vou avaliar a qualidade das unhas. Por que eu vou avaliar a qualidade das unhas? O fio do cabelo é muito fino. É muito difícil de a gente avaliar naquele nosso paciente a espessura do fio. É muito difícil da gente identificar se a densidade do fio ela está de acordo ou não com o normal, certo? O aspecto normal daquele nosso paciente. Será que tem nutrientes suficientes? Será que o substrato está suficiente? Será que a nutrição dele está boa? Ou seja, ele está se alimentando bem para entregar aqueles nutrientes? A gente avalia pela unha para ver se na qualidade da unha a gente identifica os nutrientes. A gente vê que a unha tem qualidade boa. Tendo a qualidade boa, a gente pode inferir que provavelmente não é falta de suplementação, não é falta de ativos, vitaminas e minerais para o cabelo, certo? Então, a gente começa, a partir desse momento, a identificar aí o que pode ser o fator que esteja ocasionando aquela queixa do nosso paciente. Então, a gente vai perguntar no histórico qual que é o histórico de queda, se está caindo muito, desde quando, o que houve, se teve medicação envolvida, né, em algum momento aí nas últimas semanas ou meses, o que tem notado de diferença, se trocou a utilização de algum cosmético, apesar de cosméticos dificilmente, 99% dos casos, influenciarem em queda ou diminuição de qualidade, tá, do fio ou densidade. Mas, de toda forma, a gente avalia tudo que pode ter acontecido, certo? Alguma doença que pode ter passado pelo nosso paciente,
Tá? E dentro dessa avaliação e diagnóstico, tá? Eu vou avaliar fisicamente ali a clínica do meu paciente, né? Avaliando o próprio cabelo, o couro cabeludo, vou avaliar as unhas dele, vou avaliar o histórico dele e vou fazer uma tricoscopia. Por que eu falo tricoscopia? Porque quando a gente fala de profissionais da área de saúde que trabalham com estética, eu falo de profissionais que têm capacidade de fazer essas avaliações, de puxar esse histórico do paciente, né? Fazer a conhecida anamnese, que hoje não se usa mais esse termo aí para profissionais não médicos. Então, a gente faz o quê? Avaliação física, avaliação clínica e avaliação de histórico do nosso paciente, associada à tricoscopia, que é o tratamento que a gente tem facilmente, né, às nossas mãos, que não exigem nenhum tipo de especialização muito específica, tá? Porque se a gente for falar, por exemplo, do tricograma, se a gente for falar sobre outras avaliações, ou até mesmo a biópsia de couro cabeludo, ele vai ser, no tricograma, somente profissionais que tenham habilitação em tricologia, tá? E a biópsia, né, por se tratar de uma biópsia, apenas médicos, né? Em geral, dermatologistas aí que fazem esse tipo de investigação, porém, são dois tipos de investigação que não são tão determinantes, tá? E muito se fala também sobre mineralograma, por exemplo, identificação em exames laboratoriais de vitaminas, minerais, como que estão os exames laboratoriais do nosso paciente. Eles podem me apresentar, identificar algum problema naquele meu paciente que possa estar envolvido? Até pode, mas existe um problema muito grande aqui. Apesar de serem muito específicos, assim, os exames, e serem muito fidedignos, ou seja, eles têm um percentual muito grande, certo? De precisão, ou seja, são muito precisos, eles não vão ser específicos para o que a gente está pesquisando. Vai ser muito difícil a gente fazer associação, certo? Porque no momento daquele exame e tudo mais, no mineralograma, a gente pode ter uma variação que não condiz com o nosso problema. Então, vai ser um gasto a mais, sem contar que, se você pede um mineralograma completo, boa parte dos planos de saúde nem cobre. Então, a pessoa tem que pagar a parte, é super caro. Então, você deixa aquele tratamento muito caro desde o início, né? Desde o diagnóstico. E é algo que, apesar de ser muito preciso, não tem muita especificidade com nossos tratamentos, certo? Então, o mais interessante vai ser aí a questão da avaliação física, tá? Avaliação clínica, o histórico do paciente e a tricoscopia. Na tricoscopia, a gente pode ver na questão da unidade pilosebácea, ali no folículo, quantos fios que estão saindo. A gente pode avaliar o couro cabeludo, se tem inflamação ou não. A gente pode avaliar se tem alguma lesão na região, certo? Então, avaliando, porque a gente vai ter um aumento aí de 10 a 20 vezes, podendo chegar a 100 vezes, eu posso ter um direcionamento da necessidade daquele meu paciente. Então, a partir do momento que eu percebi que existe uma inflamação naquele couro cabeludo, eu vou trabalhar com ativos anti-inflamatórios, eu vou trabalhar com procedimentos anti-inflamatórios, por exemplo, o laser vermelho, o vapor de ozônio, a própria mesoterapia, né, onde eu vou usar esses ativos anti-inflamatórios associados aí a alta frequência e o vapor de ozônio. Então, eu posso manter aí um protocolo anti-inflamatório, primeiro para resolver aquele processo inflamatório, para depois disso eu pensar em outros tratamentos aí estimulantes, certo? Percebi que tem poucos fios em cada folículo, então eu posso já gerar algum processo inflamatório controlado que eu faço junto ao microagulhamento, por exemplo, ou o MMP, né, que é a microinfusão de medicamentos. Os dois são muito parecidos, a única diferença é que o MMP eu uso uma tattoo pen, ou seja, eu uso uma caneta de tatuagem, enquanto que no microagulhamento eu uso
a Dermapen, né? Que é com cartucho de microagulhamento que a gente já conhece. Mas, efetivamente, qual que é a diferença entre elas? A diferença é que eu tenho menos perda em couro cabeludo e fios de cabelo quando eu estou usando a Tattoo Pen, quando eu uso a caneta de tatuagem. Por quê? Porque naquela biqueira da caneta de tatuagem, ela puxa por capilaridade os ativos, e quando eu encosto na pele, ou seja, no couro cabeludo, é que ele vai entregar aqueles ativos, assim como acontece em uma tatuagem. Ele suga o pigmento e ele entrega na derme. Então, eu tenho uma entrega maior com o MMP, né, com a máquina de tatuagem, do que com o microagulhamento. Por quê? No microagulhamento, eu despejo o ativo antes ou depois, né, podendo ser, inclusive, nos dois momentos, antes e depois, só que no momento que eu despejo naquele tecido, ou seja, naquela superfície, eu tenho o próprio couro cabeludo e eu tenho os fios de cabelo que podem puxar, sugar aqueles ativos. Então, não vou ter um aproveitamento tão interessante do microagulhamento, mas é um bom tratamento, com certeza. Ele consegue entregar ativos, consegue atingir a região específica e gera um processo inflamatório igual à caneta de tatuagem. A única diferença é que ele tem um pouco menos de ativos no tecido dérmico. Então, essa é a pequena diferença. Então, eu preciso investir em uma Tattoo Pen sendo que eu já tenho a Dermapen? Não. Não é obrigatório. Você não precisa fazer isso, porque a diferença é muito pequena, certo? Então, você pode continuar com a Dermapen que você vai ter bons resultados fazendo o tratamento com ela, certo? E a gente vai ter aí, como os artigos têm mostrado para a gente, a associação de ativos, tanto em mesoterapia quanto em microagulhamento e MMP, o laser vermelho de baixa intensidade, certo? Que é um biomodulador, ele vai auxiliar ali em processos inflamatórios, vai auxiliar na cicatrização e estímulo do crescimento dos pelos, tá? E eu posso usar aí alta frequência também. Alta frequência eu vou usar pós-procedimento, então pós o microagulhamento, pós a mesoterapia, certo? Porque ele faz uma eletroestimulação e ele pode fechar ali os poros, tá? Um pouco mais, tendo menos permeabilidade. Então, se eu fizer antes, não vai atrapalhar porque eu estou gerando a lesão, mas o mais interessante é fazer a eletroestimulação depois, porque a eletroestimulação vai fazer uma estimulação a ponto de ter uma necessidade maior daqueles ativos que eu já estou entregando com aquele procedimento, certo? Isso já é uma resposta de uma das dúvidas que tinha na caixinha, tá? Perguntaram se fazia alta frequência antes e depois, faça alta frequência depois. Fazer vapor de ozônio eu gosto de fazer quando eu tenho processo inflamatório na região ou desconfio de um descontrole aí na microbiota. Então, se eu tenho um descontrole na microbiota, eu tenho algo que está atrapalhando, ou eu tenho, por exemplo, um pouquinho de caspa, ou eu tenho alguma dermatite, eu posso utilizar aí o meu vapor de ozônio como acessório, tá, para esse tratamento. Dentro das disfunções que a gente tem no nosso rol de tratamentos aí, a gente vai ter aí alopecia androgenética, areata, cicatricial, de tração frontal fibrosante e o eflúvio telógeno, certo? Por que eflúvio telógeno tem esse nome, né? Eflúvio significa saída, certo? Ele significa despejo, significa retirada. Telógeno é justamente pela fase do ciclo do pelo, certo? Que se a gente tem anágena, catágena e telógena, que a última fase é a telógeno, o eflúvio telógeno faz uma aceleração nos ciclos do cabelo para que naquela parte telógena a gente tenha uma perda maior, ou seja, a gente está acelerando o processo telógeno, fazendo com que a gente tenha uma maior quantidade de fios caindo. Assim como quando a gente usa minoxidil, tá? Ou tem os ciclos modificados por questões hormonais, né? Principalmente na questão das mulheres, ou outros fatores associados que podem acelerar por conta de fatores hormonais e ciclos capilares, esse eflúvio telógeno tendo uma queda maior de cabelo, tá? Das alopécias, a gente tem fatores hormonais, certo? Quando a gente fala da androgenética, por exemplo, muito associada com homens, certo? A cicatricial é a mais difícil porque a gente não tem um tratamento a partir do momento que a gente tem a cicatrização do folículo, ou seja, o folículo que está cicatrizado, ele não vai crescer um novo pelo,
não pelos estímulos que você está fazendo. Pode ser que, eventualmente, em algum momento, células ali que são pluripotentes, né, células tronco, refaçam um folículo e cresçam um pelo, mas vai ser um ou outro, certo? Mas por esses estímulos não vai acontecer, ou seja, se eu tenho uma alopecia cicatricial, aquele meu paciente provavelmente vai ter aquele problema, se a gente avaliar histórico genético, muito parecido com o que, por exemplo, o pai teve, o avô teve, tá? No momento em que a gente percebe que isso está começando, a gente ainda consegue trabalhar e ter bons resultados. Mas a gente não vai reverter a situação genética do meu paciente. A gente não tem como reverter a genética. Não tem como modificar genes. Mas a gente tem como protelar essa questão. Protelar a cicatrização dos folículos, certo? Então, para protelar, a gente identificou ali a alopécia, seja ela androgenética ou cicatricial, eu vou entrar aí com esses tratamentos para prorrogar, aí, para melhorar a qualidade de vida do paciente, deixando com que ele tenha os fios ali um pouco mais de tempo. A alopécia de tração é justamente em pacientes que prendem o cabelo muito forte, né, amarram muito forte para trás, então fica puxando e gerando essa resistência contrária, essa tração no fio, e faz com que ele solte do folículo e saia com raiz e tudo. Isso se ele não tiver uma qualidade pequena, né, no fio, e ele rompa, ou seja, ele quebre o fio em alguma parte, e note-se que tem só uns fiozinhos pequenos aí naquela região. Ou seja, é uma perda de cabelo que deixa aquela região menos povoada de fios, certo? E a alopécia frontal fibrosante é quando a gente tem o acometimento dessa parte mais frontal aqui de pacientes, certo? E ela tem um vínculo muito cicatricial, então ela pode ser conhecida como cicatricial, mas tendo o foco, tá, na queixa e na disfunção nessa parte mais frontal da testa. Beleza? E o eflúvio telógeno com relação ao Covid-19? A gente já ouviu falar muitas pessoas relatando que tiveram Covid ou fizeram a vacina e após isso tiveram uma queda acentuada de cabelo, estava perdendo muito cabelo, muito preocupado. Alguns pesquisadores já publicaram, tá, artigos que comprovam que, de fato, existe relação entre Covid-19 e o eflúvio telógeno. Então, existe uma aceleração no ciclo do cabelo e a fase telógena é acelerada, então a gente tem um comprometimento e um aumento da queda dos fios. Isso já está comprovado. Porém, a gente tem uma situação que ela é autolimitante. Ela não é contínua, ela não vai gerar uma alopécia, tá? Ela vai gerar uma queda capilar, ela vai gerar um eflúvio telógeno, mas ela vai se resolver por conta própria. Se a pessoa mantiver uma alimentação balanceada, com consumo ali de peixes, carne, ovos, cenoura, folhas verdes escuras, brócolis, se a gente tiver uma dieta com esses alimentos presentes, a gente vai ter uma resolução do caso desse eflúvio telógeno, tá? Então, não é porque está caindo que a pessoa vai apresentar uma alopécia. Não é porque está caindo que eu preciso obrigatoriamente entrar com tratamento. Mas se você quiser entrar com tratamento, por exemplo, um tratamento tópico com minoxidil e um tratamento oral também usando minoxidil e alguns outros ativos, tudo bem. Você simplesmente vai dar mais substrato e a gente vai ter uma qualidade melhor nesses fios que estão nascendo, tá? Mas, se você não quiser fazer nada e falar para o seu paciente, olha, por conta da Covid, existem vários estudos que já comprovam que existe essa relação, podendo acontecer nos primeiros 3 meses e voltando a acontecer até 9 meses depois, tá? E isso é por conta dos ciclos. Se é um eflúvio telógeno, a gente tem, após os 3 meses, uma aceleração desse ciclo, uma liberação dos fios, nesse último ciclo, e meses depois, outros fios que estão também nesse ciclo acabam caindo em uma quantidade maior, apresentando esse eflúvio telógeno pontualmente, tá? Mas é autolimitante, ela se resolve por conta própria,
e não tem necessidade e obrigatoriedade da gente associar aí tratamentos. Se quiser associar só uma suplementação, um tratamento de uso tópico e de uso oral, tudo bem, não vai ter problema nenhum e vai resolver esse problema, certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Não terminamos, tá? Vamos entrar agora nas dúvidas. Eu estendi um pouco mais do que eu contabilizei, porque eu acho que eu falo um pouco demais, mas é isso mesmo, né? A informação é para ser compartilhada. Temos aí os nossos contatos, tá? Da IEPG, telefone, e-mail e o site. Podem entrar em contato diretamente comigo ou no direct do Instagram da IEPG, tá? E eu vou tirar agora a apresentação para a gente bater um papo, certo? Eu quero que vocês conversem comigo aí sobre as questões, as dúvidas, enquanto eu vou vendo aqui quais que foram as questões que foram levantadas pelo pessoal que mandou na caixinha, tá? E as questões que a gente tem para vocês aí, tá? Boa parte das perguntas das caixinhas eram a relação do Covid com a queda de cabelo. Então, isso aí já foi trabalhado. A questão da queda ou quebra capilar, como identificar? A gente identifica pelo teste do fio, tá? A gente arranca um fio e vê a qualidade que ele tem. Ou então, se a gente está notando um aumento da queda, né, em quantidade de fios. Tem uma pergunta aqui. Quantas vezes devo lavar o cabelo? O que vocês acham, gente? Quantas vezes a gente deve lavar o cabelo sem risco de ter uma queda maior, sem risco de aumentar a oleosidade? O que vocês acham? Eu acho, Pode falar, Lid. eu acho que vai de cada um e da necessidade. Meu cabelo é bastante oleoso, eu lavo um dia sim, um dia não. E aí sempre em temperatura da água morna, nem fria e nem quente, porque eu já vi que parece que o quente ele aumenta a oleosidade e a produção, né, das glândulas, não sei o que lá, da seborreia lá. E aí eu acredito que depende da necessidade de cada pessoa. É muito do gosto, tá? Se quiser lavar todo dia, pode, não tem problema nenhum. Se você, mas eu pratico atividade física, eu fico mais suado, pode fazer. Mas oleosidade, aí vai variar, porque se eu tiver um cabelo oleoso e lava com uma água muito quente, por exemplo, a oleosidade não está aumentando, tá? É porque você está retirando aquele manto de oleosidade que tem no pelo, e aí, como ele começa a se reconstituir, a utilização dos hidratantes dá o aspecto de como estivesse voltando, mas não é isso, tá? Porque a parte de oleosidade na raiz, aqui no couro cabeludo, está muito envolvido com a glândula sebácea, que ela vai produzir mais oleosidade. E a raiz pode ficar um pouco mais oleosa. Mas não vai ser nem o banho quente e nem ativos que a gente usa que vão fazer isso, tá? O que pode dar um aspecto feio e ruim no cabelo também é, por exemplo, se fizer um minoxidil para utilizar, de uso tópico, e fizer em solução hidroalcoólica, vai ressecar o fio. Então, ele vai ter uma qualidade, uma apresentação, um aspecto mais feio, porque ele vai estar ressecado. Então, a cutícula vai estar aberta, ele vai parecer estar mais grosso, mais volumoso. Então, são questões. Eu tomei um banho muito quente, sem problema nenhum. É só hidratar ele um pouquinho mais. É igual à nossa pele. Posso tomar banho quente no frio? Pode. Você não vai aumentar a oleosidade. Mas você tem que caprichar depois na hidratação, no hidratante. Vamos passar um hidratante para não deixar mais água evaporar. E a glândula sebácea não vai produzir mais sebo, tá? Ela vai se manter. E no cabelo acontece mais ou menos a mesma coisa. Só que o cabelo, como é um fio muito comprido, e você geralmente faz um tratamento, passa alguma máscara, passa o condicionador, passa um hidratante,
você pode ter esse aspecto de que ele ficou oleoso após o banho quente por conta do excesso de lavagem e tudo mais, mas não é, tá? Nem a glândula aumentou, é só perceptível mesmo, mas não, ele não, de fato, se for medir a oleosidade, ele não está ficando mais oleoso, certo? Entendi. Obrigada, professor. Nada. A Cristiane perguntou como diferenciar a alopecia cicatricial da alopecia androgenética, né? O que acontece? As alopecias, elas têm um cunho muito intenso, tá? Muito forte do fator genético. É muito difícil, com o que a gente tem às nossas mãos, tá? Como possibilidade de avaliação, descobrir e definir qual que é a diferença. Mas pelo histórico do meu paciente, tanto a parte genética, ou seja, o histórico familiar, quanto o histórico dele dos últimos meses, vai me dizer e me dar uma previsão, uma previsibilidade do que é. Porque se eu tenho uma alopecia androgenética, ela pode ser resolvida por conta própria, ela pode parar, certo? Assim como o tratamento vai gerar um resultado bom. A cicatricial, ela começa a demonstrar, tá, nas regiões, uma falha muito grande, certo? Ela tem um aspecto de perda de volume, de quantidade de fios, quando a gente pega a tricoscopia, para avaliar quantos fios que eu tenho ali naquela região, e eu começo a perceber que não está mais crescendo fio, que eu já não tenho mais folículo ativo. Então, provavelmente, se nos últimos meses eu não tenho um crescimento de novos fios, eu estou num processo de latência ou um processo de cicatrização. Então, se a pessoa tiver essa predisposição para ter a calvície ou ter a alopecia cicatricial, ela vai acontecer. Se eu aumentar esse tratamento, eu vou prolongar o tempo de vida daquele folículo, mas eu não vou resolver 100%, tá? Cléo, o motivo da frontal fibrosante, né, necrosante, ele é genético, certo? Então, é questão genética de região de diminuição de folículos. Lavando direitinho, Júlia, lavando direitinho e secando muito bem. Porque quando a gente tem cabelos enrolados, cabelos que são mais grossos e volumosos, eles dificultam a respiração e a secagem muito próximo do couro cabeludo. Quando a gente tem uma dificuldade de secar essa região próxima ao couro cabeludo, a gente tem uma tendência maior à seborreia, à dermatite, a um descontrole, descompasso aí da microbiota do couro cabeludo, justamente porque eu estou facilitando a proliferação de outros micro-organismos. Depende da pessoa, tá? A gente vê aí 2, 3, 4. Quando a gente vê só um, a gente já começa a cuidar mais daquela região onde a gente está vendo só um fio, porque ali a gente pode ter uma diminuição naquele processo de produção de novas células. Se eu tenho um fio só nascendo, ou seja, ele vai ter pouco volume, ele tem um aspecto de ser muito fino, eu tenho que ficar sempre controlando aquela região para ver se eu vou ter crescimento, tá? Fazendo estímulo. Qual marca? Qualquer um. Não tem... Qualquer um que ele acople lá com USB no computador e ele consiga te dar uma resolução de 20 a 200 vezes, vai ser bom, tá? Então, qualquer um que tenha o selinho do Imetro vai te garantir isso. Se você pedir importado, a maior parte deles vai ter uma qualidade muito boa da imagem para você fazer a sua avaliação. Porque a avaliação, quando a gente tem o aumento, se você pegar até aumento dessas lentes de aumento para colocar em câmera de smartphone, de celular,
a gente consegue ver o folículo. Então, a gente tem como fazer essa avaliação, só que eles são muito mais específicos, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta. Os melhores ativos, eles não vão ser de acordo com a disfunção que se apresenta, tá? O ativo, ele sempre vai ser o mesmo, eu sempre vou colocar aí fatores de crescimento, cooperpeptídeo, biotina, tá? Porque eles vão ser os ativos que eu vou ter mais indicação para essa minha condição. Só que aí eu vou botar ativos quando eu tenho um processo inflamatório, quando eu faço um estímulo. Então, eu vou intercalar, por exemplo, microagulhamento hoje, semana que vem eu vou fazer mesoterapia, na outra de novo, mesoterapia, para daqui a 4 semanas fazer microagulhamento novamente. Semanalmente, fazendo a mesoterapia, eu vou fazer os outros estímulos, como alta frequência, laser vermelho, posso utilizar carboxterapia. Dentro dos ativos, eu posso colocar crisina, tá? Que é um bom diferenciador e estimulador de produção de novas células. Eu posso colocar cafeína para aumentar a circulação, porque às vezes eu tenho um problema de circulação na região, certo? Então, quando eu vou utilizar os ativos, eu vou pensar nisso, tá? Agora eu vou usar, por exemplo, para uma questão de uma falta de qualidade muito boa daquele fio, ou porque ele está crescendo muito devagar, vou usar esses mesmos ativos. Mas eu tenho um processo inflamatório ativo. Aí eu tenho que trabalhar aí com anti-inflamatórios e antioxidantes. Eu posso usar, inclusive, aí a vitamina C, o L-glutatión, posso usar o próprio silício, posso utilizar cafeína em conjunto, posso colocar coenzimas. Então, vou usar, em geral, esses mesmos ativos, porque eu estou fazendo estímulo, mas em processos aí que eu tenho uma situação de processo inflamatório, eu posso usar, inclusive, o PQQ, tá? Eu li aqui essa pergunta da Luma. O que o senhor acha do tratamento PRP para estímulo? Eu acho ótimo, tá? Eu acho ótimo associar o PRP com microagulhamento, porque no PRP a gente tem as plaquetas, certo? Então, a gente pega o PRP não por conta do plasma, mas por conta da plaqueta, ou seja, aquela camada leucoplaquetária, os glóbulos brancos que eu tenho naquele tecido. Para que as plaquetas, elas têm no seu interior, porque elas não são células, né? São fragmentos de célula. Só que, apesar de serem fragmentos de célula, elas têm no seu interior, dentro da plaqueta, a gente tem vários fatores de crescimento. Então, eu tenho um grande controle de qualidade do produto, né? Segurança, porque eu não vou ter risco de reação alérgica, né? De nenhum processo inflamatório por conta de um ativo que não está compatível com aquele tecido. E, de quebra, eu ainda vou ter os fatores de crescimento intrínsecos do próprio paciente, que eu estou devolvendo para aquela região. Sem contar aquele mesmo, porque se eu tenho a apresentação do orvalho, né, sangrante, o orvalho tem o sangue, então eu tenho ali bastante plaqueta também, porque a plaqueta é o primeiro agente, né, junto com fibrina, para a coagulação. E eu tenho muitos fatores de crescimento que vão dar o feedback e estimular controle desse processo inflamatório. Então, se eu colocar o PRP que eu coletei do próprio paciente, então eu vou ter bons resultados também. Ele é bom tanto para a parte de rejuvenescimento facial, quanto para a parte capilar. Ótimos resultados quando associado com microagulhamento. Uma outra pergunta aqui. Existe forma correta de lavar os cabelos? A única questão que eu tenho que levar em consideração quando eu vou lavar o cabelo é que o shampoo eu tenho que esfregar o couro cabeludo e do couro cabeludo ir para as pontas. E no momento em que eu passo máscaras, óleo e finalizo com o condicionador, eu não vou utilizar esses produtos no couro cabeludo, tá? Eu vou utilizar eles mais ou menos aí 2 centímetros acima do couro cabeludo até a ponta do fio, certo? Porque
Lembrando, o shampoo ele ajuda a higienizar e controlar a microbiota do couro cabeludo, onde eu tenho a saída e o despontamento dos fios. Enquanto que os ativos, ou seja, os cosméticos e o condicionador, eu só preciso melhorar a qualidade da extensão do fio. Então, o que acontece? Eu vou usar ele sem colocar ele no couro cabeludo, porque no couro cabeludo eu vou ter uma interrupção, porque eu vou pesar muito no folículo. Então, eu vou atrapalhar o crescimento, tá? E aí eu posso gerar, inclusive, uma dermatite ou um aumento aí de caspa na região, tá? Então, eu vou passar os cosméticos, e essa é a única forma que eu digo de forma correta de lavar o cabelo. Couro cabeludo com shampoo e extensão do fio, e os cosméticos só na extensão do fio, evitando couro cabeludo. O microagulhamento capilar, ele não precisa obrigatoriamente orvalhar, mas como é uma região muito delicada, muito sensível, densidade dérmica pequena, muito vascularizada, geralmente orvalha, tá? E se orvalhar ou não orvalhar, a gente vai ter processo inflamatório, a gente vai ter recrutamento de células brancas e a gente vai ter fatores de crescimento, certo? E isso vale para qualquer microagulhamento em qualquer região, tá? Porque o processo de reparo e cicatrização vai acontecer independente de ter sangue ou não, beleza? E a questão do microagulhamento e a mesoterapia na mesma sessão não é recomendado, porque não tem necessidade de você fazer o seu paciente passar por essas duas situações no mesmo dia. Você faz o microagulhamento com os ativos que você utilizaria na mesoterapia. Na semana seguinte, você faz a meso. Porque a meso faz um processo inflamatório muito menor do que o microagulhamento. Então, eu fiz o microagulhamento, fiz o processo inflamatório, desencadeei o processo de reparo e cicatrização. Na semana que vem, na semana seguinte, que eu faço só a mesoterapia, né, associado àqueles outros tratamentos que eu comentei, eu estou entregando substrato para aquelas novas células que estão sendo produzidas. Então, eu faço microagulhamento hoje, mesoterapia só na semana que vem. E nas outras 2 semanas, mesoterapia também, para só depois, daqui a 4 semanas, ou seja, né, fechando mais ou menos um mês aí, fazer uma nova sessão de microagulhamento. Certo? O que potencializa o resultado, no fato, é o laser vermelho. Então, é legal associar ele sempre após os tratamentos. Fez os estímulos, fez lesão, fez processo inflamatório, faz o laser vermelho, tá? Ele vai potencializar os resultados. E aí, gente, mais alguma dúvida? As dúvidas aqui que não foram sanadas durante a apresentação, eu já trouxe aqui para vocês agora. Professor, Oi. o uso excessivo de, por exemplo, de produtos voltados para a estética do cabelo ao longo do tempo, ele pode causar algum problema com relação a dano de fio? Porque eu, particularmente, eu faço bastante cronograma capilar. E vejo que visualmente melhorou bastante, mas eu tenho esse receio de manter um certo tempo e ter um problema futuro. Pode ficar despreocupada, não vai acontecer nada, tá? Porque é muito limitada a ação dos cosméticos. Quando eu falo de cronograma capilar, eu falo de cosméticos, né? Que a gente está usando aí óleo de umectação, a gente tá falando de óleo de cremes hidratantes, de reconstrutores. Então, a gente está falando só de cosmético e eles não têm risco de gerar de serem nocivos para o fio do cabelo, nem no comprimento e nem no couro cabeludo, porque a gente tem que tomar cuidado só para não passar no couro cabeludo por conta disso, tá? Muita gente pensa que o fio se acostuma com o produto e tem que ficar trocando toda hora. Não é necessário, tá? Porque não existe essa questão de acostumar. Existe produtos com ativos diferentes e tecnologias diferentes, então apresenta um aspecto levemente diferenciado. O que é legal de levar em consideração? O que está funcionando? O que você consegue utilizar? E o que você consegue pagar? Porque a gente tem que levar em consideração o que o nosso paciente tem condições, certo? Porque a partir do momento de a gente identifica o que ele tem condições, aí a gente consegue colocar na rotina dele.
É igual o protetor solar. Não vou recomendar que ele use um protetor solar muito caro, se eu sei que depois de alguns meses ele vai parar de comprar aquele protetor solar que é super caro e não vai usar mais nenhum, porque eu recomendei aquele para ele. Então, porque ele quer pagar uma outra conta, né? Está apertado e tudo mais. Então, isso vai acontecer com o cabelo também. A gente tem que ter essa noção para ter a continuidade da utilização dos ativos, para a gente ter continuamente os cosméticos fazendo efeito. Não, certo? tá ótimo. Certinho, professor. obrigada. Oi. Ô, professor, só para complementar, o que você acabou de falar é o seguinte, assim, pelo meu cabelo, eu descobri que o cabelo ele não se acostuma com o produto. É mais o tempo mesmo. Não sei se é só com o meu, porque o meu é cacheado, mas dependendo da época do ano, de como está o tempo, por exemplo, se está mais calor, se está mais frio, eu tenho que usar cosméticos diferentes, porque se está mais frio, meu cabelo está mais ressecado, então eu tenho que usar mais hidratante e mais máscara. Se está mais calor, tem que diminuir na máscara e lavar mais o cabelo para diminuir a oleosidade. Então, eu acredito que não é acostumar, e sim o tempo. Com o tempo, a diferença das estações, o cabelo vai precisando de outras coisas. Exatamente. Exatamente isso. Porque ele não acostuma, a gente tem que levar em consideração como que está o clima, como que está a umidade do ar, qual é né, se você está tomando um banho mais quente naquele momento ou mais gelado, que isso tudo vai interferir na qualidade do fio. O que a gente tem que entender é aquilo que eu falei no início, é um tecido morto. Então, ele vai sofrer com com o ambiente, ele vai sofrer com a exposição. Se eu expor muito ele ao sol, por que existe protetor solar capilar? Né? Porque eu não quero que aquele meu fio que está exposto, que não vai sofrer nenhuma questão, a não ser ressecamento do sol, eu simplesmente quero proteger ele, né? Então, eu vou usar mas se eu usar um hidratante, vai dar na mesma, tá? Do que o protetor térmico ou protetor solar, tá? Para o cabelo. É igual protetor térmico para secador. É melhor você não usar protetor térmico, só que não usar uma temperatura muito alta no secador. Demora mais para secar o cabelo, mas você mantém a estrutura dele mais saudável, tá? Professor, mas então... Tá cortando, Cléo? Cléo? Professor, Oi. eu tenho uma curiosidade. Na tricologia, pode ser feito tratamento também para novos fios ou crescimento dos fios da sobrancelha? Porque eu estou perguntando porque, assim, lá no IEPG, sempre quando as pessoas procuram tricologia e tal, eu sempre associei a tricologia só com o crescimento dos fios do cabelo mesmo, da cabeça, né? Uhum. Mas isso é uma coisa minha, pessoal. Eu queria muito que a minha sobrancelha engrossasse. E minha sobrancelha não nasce mais os fios. Então, na tricologia, é feito o tratamento para a sobrancelha também ou não? Também, tá? Tem algumas limitações, tá? Referentes ao que a gente usa no couro cabeludo. Assim como tem limitações do que a gente usa na barba, couro cabeludo, são tratamentos diferentes, mas existem estratégias para a sobrancelha também, tá? Obrigada. Tanto de ativos quanto de procedimentos. Cléo, o protetor térmico, ele não protege, não é que ele não protege, é porque você não precisa especificamente usar um protetor térmico, porque esse termo é simplesmente marketing. Assim como eles vendem essas suplementos, essas cápsulas, as balinhas, aqueles ursinhos, né, que são para crescimento de cabelo, que isso aí tudo é marketing, o protetor térmico também. Então, você não precisa usar um protetor térmico e nenhum protetor solar para o cabelo. Se você usar um hidratante, ele vai ter a mesma finalidade, tá? Você vai proteger o seu fio do mesmo jeito,
certo? Porque eles não têm nenhuma especificidade muito diferenciada que os faz melhores do que um hidratante, do que uma máscara, do que um creme, tá? Do que um leave-in, por exemplo, tá? Então, você tem essas opções que são opções mais em conta. É puramente marketing, assim como o que tem sempre nas estantes aí, tá? Ah, nova fórmula, não sei o quê. Tem novos ativos que vão deixar o fio mais bonito, né? Mas são Júlio, são os mesmos ativos, exatamente, rímel manipulado, tá? Que a gente coloca aí os ativos aí, tipo fatores de crescimento, biotina, e o próprio minoxidil pode ser utilizado. A gente pode utilizar também um microagulhamento num comprimento muito menor, né? A gente bota aí 0,25 milímetros, mais ou menos, associando com esses ativos. Então, para a sobrancelha, a gente faz esse tratamento também. Beleza? Então, acho que é isso, né, gente? 9 horas. Batemos um papo aqui, 1h30. Acho que foi produtivo. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou sempre à disposição aí de vocês, né? No Instagram, pode mandar mensagem lá, dúvidas, compartilhar coisas. Luma, cabelo branco, o que tem um pouco mais de estudos é o PQQ, tá? Eles têm demonstrado ser um antioxidante muito forte, que consegue, inclusive, reverter e prevenir o cabelo branco. Porque, assim como os ciclos do próprio cabelo, entre o ciclo dele quebrar, cair ou parar de crescer, a gente tem também essa questão do cabelo branco. Ele pode estar pigmentado numa parte e na outra não. Porque quando a gente tem o melanócito lá no bulbo, né, lá junto à raiz, que não consegue mais produzir a melanina para pigmentar o pelo, que ele fica branco, esse PQQ, como antioxidante, ele ajuda. Mas, assim, é um tratamento, né, o Greyverse é um tratamento que pode ser associado, mas o que tem apresentado aí bons resultados seria o PQQ mesmo, tá? Hoje em dia. E aí o uso oral, tem de injetável intramuscular e tudo mais, mas é mais interessante de usar o de uso oral, que é sistêmico, para melhorar o potencial antioxidante aí do bulbo e reverter esse processo aí de pigmentação. Ô, professor, tem uma dose certa para tomar? Tem período certo para tomar? Ou pode usar contínuo? Pode usar contínuo. Quando a gente fala de cabelo, é contínuo, porque quando a gente fala de pele, eu preciso fazer estímulos. Quando eu falo de cabelo e unha, o uso contínuo é porque ele está sempre produzindo. Se eu fizer estímulos maiores, melhor, né? Mas ele está sempre produzindo. Então, se você usar continuamente, vai ter mais benefícios. E tem algum efeito adverso a utilização dele? Não. Não descrito, né? Só não sobrecarregar o organismo com dosagens muito altas. Porque é aquilo que por que as pessoas prescrevem bastante droga? Porque é muito difícil de ter sobredosagem, né? Overdose desses ativos. Fechou? Vamos decidir aí outros temas para outros professores e para mim também, que em breve a gente volta aí para conversar e bater um papo sobre outras coisas interessantes. Certo? Tá ok, professor. Obrigada, viu? Boa noite, bom descanso. Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês e até a próxima.